então dar início à última conferência, Relação, Subjetividade, Contexto, Organizadores da Teoria e da Clínica Relacionais. O conferencista vai ser o Dr. David Figueroa. O Dr. David Figueroa é psicoterapeuta psicanalítico e psicólogo clínico. Tem consultório particular em Lisboa e em Cascais. É membro da IARP Internacional, membro fundador e da direção da IARP Portugal, ex-membro da direção entre 2013 e 2015 da Associação Portuguesa de Psicoterapia Psicanalítica, onde foi formador nos seminários a obra de Freud e para além de Freud, do curso de Psicoterapia Psicanalítica. Membro fundador, pertence à Comissão Científica e é o atual vice-presidente da direção da Psirracional, Associação de Psicanálise Racional. É coordenador e formador nos seminários entre Freud e Mitchell, do segundo ano, Psicanálise Relacional e Perspectivas Relacionais do terceiro ano, do curso de Psicoterapia Psicanalítica Relacional. Membro da Comissão Redatorial da Revista Eletrónica Clínica e Investigação Relacional, da IARP Espanha, e tem várias comunicações e artigos publicados. Dr. David, se faz favor. Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, é um prazer e é impressivo estar aqui num sábado à tarde com tanta gente na sala. Muito obrigado pelo vosso interesse. Queria agradecer à organização o convite para fazer esta conferência e queria também agradecer aos meus colegas de mesa, o Dr. Heller Chambel, que preside esta mesa, e particularmente ao professor Dr. Paulo Mota Marques, que acedeu a comentar a conferência. Como a idade não perdoa, vou pôr os óculos, isto depois dos 30 é complicado. Uma nota prévia. No texto, uso o termo analista no sentido quer do psicanalista, quer do psicoterapeuta psicanalítico, aqui sem qualquer distinção. Escolhi para esta conferência 3 conceitos: relação, subjetividade e contexto, como premissas organizadoras de uma introdução à psicanálise relacional, sendo esta apenas uma versão possível. Procuro, com esta comunicação, mais do que arrumar ideias, sugerir questões, abrir espaços potenciais de reflexão que nos possam inspirar. Concordo com os autores relacionais que veem a psicanálise mais como uma prática, uma frônesis no sentido de Aristóteles, uma espécie de saber experiencial sobre o humano, ou como uma inspiração, na expressão feliz de Neville Symington, do que como uma técnica. Relação. A chamada viragem relacional em psicanálise ocorreu a partir dos anos 80 nos Estados Unidos da América, a partir do trabalho de um conjunto de autores oriundos de várias escolas psicanalíticas, particularmente da psicanálise interpessoal e da psicologia do self norte-americanas, entre os quais se destaca a figura liderante de Stephen Mitchell. A psicanálise relacional agrega sensibilidades várias que têm como denominador comum a importância fundamental que atribuem aos contextos relacionais nos quais se desenvolve o psiquismo humano. O questionamento e a revisão que faz da teoria e da clínica tradicionais tem-lhe granjeado múltiplas desconfianças por parte das ortodoxias psicanalíticas. A sua crescente implantação tem sido acompanhada por uma tensão permanente entre o estabelecido e o novo, entre a verdadeira psicanálise que as ortodoxias afirmam defender e as ousadias teóricas e clínicas relacionais que reivindicam melhor psicanálise, mais próxima do paciente, da sua realidade experiencial no mundo contemporâneo. A psicanálise relacional veio questionar, pôr em dúvida, abrir à reflexão os mais estabelecidos princípios psicanalíticos, conceitos teóricos, regras clínicas, relação analítica. No limite, questiona-se a própria essência da psicanálise. Fala-se recentemente em viragem ética em psicanálise. Questões profundas que são acompanhadas por angústias sensíveis nos psicanalistas e nas suas instituições e têm sido foco de tensões. Algo que, como sabemos, não é original na história da psicanálise. Lembremos-nos das dissidências históricas, Adler e Jung, por exemplo,
dos críticos inovadores relegados a um plano marginal durante décadas, como Ferenczi ou o próprio Fairbairn, do sempre questionado estatuto de psicanálise de escolas teóricas alternativas, como a interpessoal, Sullivan, Fromm, Thompson, etc., ou das verdadeiras ginásticas teóricas e políticas que muitos autores tiveram que realizar para corresponder aos parâmetros da psicanálise estabelecida, como Winnicott, Coutre, etc. Lembramos-nos também das grandes controvérsias na British Society, da qual emergiu, aliás, o criativo grupo independente. Portanto, as tensões causam algum sofrimento e alguma perturbação, mas têm também este condão de ser um potencial de criatividade. Comecemos por focar a questão do uso do conceito relacional. O que significa ser relacional em psicanálise? Toda a psicanálise é relacional, como por vezes se afirma, pois não estamos sempre numa relação entre um analista e um paciente. Qual o sentido de haver uma psicanálise que se diz relacional e que contrasta com outra psicanálise supostamente não relacional? Precisamos também aqui, como na clínica psicanalítica, de ir ao passado, à história, para melhor compreendermos o presente. A obra de referência, que marca as origens da viragem relacional, foi escrita por Jay Greenberg e Stephen Mitchell em 1983, Relações do Objeto na Teoria Psicanalítica, que temos, aliás, o raro privilégio de ter publicado em Portugal, em 2003, 20 anos depois. 20 anos depois, mas publicado em português. Nesta obra, os autores realizam um extenso trabalho de psicanálise comparativa entre as principais escolas e autores, elegendo como critério organizador o conceito de relações de objeto, genericamente significando este as relações das pessoas com outras, externas ou internas, reais ou imaginadas. A partir de Thomas Kuhn e do seu paradigma e modelos científicos, propõem o conceito de modelo psicanalítico e chegam a dois modelos fundamentais na história da psicanálise: o modelo pulsional freudiano e o modelo relacional alternativo. Dizem eles: na história das ideias psicanalíticas, a tensão mais significativa tem-se centrado na dialética entre o modelo freudiano original, que toma como ponto de partida as pulsões instintivas, e um modelo abrangente alternativo, iniciado no trabalho de Fairbairn, na Grã-Bretanha, em Escócia, e Sullivan, nos Estados Unidos, o qual se estrutura somente a partir das relações do indivíduo com outras pessoas. Não posso perder tempo aqui com a caracterização do modelo pulsional freudiano, que é mais conhecido. Realça apenas a sua base biologizante, assente na pulsão, uma força endógena primária e irredutível, propulsora de todo o psiquismo, ficou, aliás, bem evidente nas comunicações da manhã, nomeadamente a doutora Paula Campos. As metáforas hidráulicas e mecanicistas onde Freud inscreve o psiquismo, a concepção de um aparelho psíquico movido a forças e contra-forças internas e com energia própria, que relegavam as relações com os outros reais para um plano subsidiário. A mãe corresponde, em Freud, a um objeto da pulsão, que é descoberta na gratificação ou na repressão, esta corporizada pelo pai no cenário edípico. Vale a pena aqui um parênteses para dizer que a última fase de Freud, que depois dá origem à segunda tópica, é bem mais próxima da realidade e da relação real com o outro real. Mas as bases pulsionais, embora reformuladas, mantêm-se sempre predominantes em Freud. E depois, daí para a frente, nos seus mais leais sucessores, nomeadamente no grupo da Anna Freud e nos Estados Unidos, na psicologia do ego. Também enuncio os principais autores a construir teorias relacionais alternativas, ainda anteriores à viragem relacional contemporânea dos anos 80. Os mais consistentes foram Ronald Fairbairn, o autor da Escola das Relações do Objeto, que reorientou a libido para a procura do objeto, como nos mostrou hoje de manhã também o professor Manuel Matos, e Harry Sullivan, da psicanálise interpessoal, com a inscrição do sujeito no seu contexto interpessoal. Estes autores foram bem acompanhados por John Bowlby e os autores da teoria da vinculação e do desenvolvimento. E Donald Winnicott, também das relações do objeto, aqui, apesar das reservas deste, em assumir claramente uma teoria alternativa que em substância constituiu.
se nos recordarmos da sua expressão "não existe algo como um bebé", vemos a importância fundamental que o Winnicott atribui à mãe, que constitui com o filho a unidade matricial do desenvolvimento psíquico e da emergência do self. Esta mãe será ou não a mãe suficientemente boa, com características e funções reais e bem diferenciadas, muito bem caracterizada por Winnicott ao longo do seu trabalho, que possibilitam ou limitam o bom desenvolvimento da criança. Esta mãe que foi emergindo na escola das relações de objeto está em claro contraste com a mãe freudiana, sendo muito mais discriminada enquanto objeto real. Uma evolução psicanalítica que foi acompanhada pela própria importância do analista enquanto agente de funções psíquicas que proporciona o seu paciente. O analista freudiano era, em coerência com a teoria, um analista objeto da transferência, objeto das pulsões e um intérprete externo da mente do paciente. O analista que foi emergindo na escola das relações de objeto é um analista que arrisco designar como analista função, um analista envolvido nos desenvolvimentos em curso no processo analítico. Destacaria ainda entre os pioneiros o próprio Sándor Ferenczi, a sua abertura a inovações técnicas e o valor da sua teoria sobre o trauma, e não esqueceria a importância fundamental de Melanie Klein, uma autora de transição a quem devemos a ideia de relações de objetos internos e tantos outros conceitos fundamentais, como o de reparação, um conceito claramente na área de interseção entre o intrapsíquico e a relação com o outro real. Referi apenas alguns dos psicanalistas precursores do modelo relacional para voltar à questão do que é relacional. Queria evidenciar, com este olhar histórico, que o modelo relacional teve origem muito antes da viragem relacional dos anos 80. A emergência da psicanálise relacional contemporânea tem esta singularidade. Ela busca e recupera na história e na tradição psicanalítica a relacionalidade que sempre lá esteve. A partir dos anos 80, o modelo relacional assumiu-se, desenvolveu-se e consolidou-se. E continua em construção. Não só recuperou os autores anteriores, como criou o continente conceptual onde tantos clínicos e teóricos encontraram lugar. E novas ideias fluíram e fluem ainda hoje de uma forma vibrante. Assim, damos razão, em sentido lato, a quem afirma que toda a psicanálise é relacional, porque desde sempre operadores relacionais integram a teoria e, sobretudo, a clínica psicanalíticas, mas também damos razão, com maior rigor, a quem afirma que nem toda a psicanálise é relacional, pois só o é quando os operadores relacionais se constituíram como um modelo psicanalítico alternativo e predominante sobre o modelo pulsional, com todas as consequências teóricas e clínicas que derivam dessa opção. Stephen Mitchell escreveu 7 livros e múltiplos artigos, onde vai construindo o seu modelo em cima dos seus antecessores analíticos e em articulação com os seus contemporâneos. Lewis Aaron refere-se a Mitchell como um construtor de pontes, particularmente entre as teorias das relações de objeto e as interpessoais, entre o intrapsíquico e o interpessoal. Mitchell não se deixa ficar em nenhuma das escolas e organiza uma nova tradição relacional que liga e expande as anteriores. Para Mitchell, a formação do self resulta não das bases pulsionais freudianas, nem mesmo da privação resultante das falhas parentais, mas sim, fundamentalmente, das inevitáveis condições emocionais da vida primitiva. E estou a citá-lo. Tornar-se uma pessoa particular é um processo complexo no qual a criança, na sua procura de objeto, encontra outras pessoas às quais se apega, com as quais se modela e das quais espera reconhecimento. Cada criança, quando nasce, tem um amplo leque de possibilidades à partida, mas as interações com os outros significativos primários reduz o leque. Reduz as possibilidades e os canais através dos quais a criança pode encontrar o outro e ser reconhecida. Um sujeito não pode converter-se num ser humano em abstrato, só pode fazê-lo de uma forma muito específica e delimitada. Fim de citação. Isto é, o amplo potencial de cada sujeito à partida
tem de encontrar uma forma específica e necessariamente limitada de expressão e construção, através da relação específica que estabelece com as figuras primárias. São os pais que circunscrevem inevitavelmente esse potencial, mas são eles, assim, que oferecem relacionalmente uma possibilidade real de existir e de ser. Estes vínculos e configurações primárias dão forma ao self em construção e constituem a base a partir da qual se molda toda a experiência futura e o seu caráter mais expansivo ou restritivo, flexível ou rígido. A força destes objetos internos, ou melhor, destas configurações relacionais primitivas, resulta da natureza insegura da infância, que encontra nos pais e nas suas idiosincrasias a referência específica com a qual se articulam e constroem. A criança adquire assim um conhecimento relacional implícito sobre a forma como pode existir para os seus pais, como pode ser reconhecida, como pode ser apreciada, amada, amparada, protegida, ou como pode, com que modalidades de relação, pode ser depreciada, ignorada, desamparada, invadida, abusada, preterida, etc. Estas formas de relacionamento serão as configurações particulares de cada um, constituídas internamente e reativadas nas relações subsequentes. A adesão ou lealdade à matriz relacional primitiva é, no sentido de Mitchell, o lugar de segurança onde, face às angústias que põem o self em perigo, ou que vão pondo o self em perigo, cada pessoa tem como património relacional de base. Foi essa a forma específica com que experienciou existir, tornar-se um ser humano. É essa a sua força. Isto foi muito bem evidenciado hoje também, de manhã, na conferência da doutora Ana Sofia Medina. Este enfoque na experiência, e em particular na multiplicidade da experiência emocional, é talvez o contraponto relacional à sexualidade perversa e polimorfa de Freud. Isto é, à multiplicidade da sexualidade infantil. Se para Freud o desenvolvimento infantil... Estão a ouvir bem? Não? Sim, talvez. Ok. Não ouviram nada do que eu disse. Se para Freud o desenvolvimento infantil... Está melhor? Não. Vou experimentar este. Se para Freud... Está melhor? Se para Freud o desenvolvimento infantil se organiza em torno de pulsões e objetos parciais, organizadas psicocorporalmente em torno de zonas erógenas e modalidades de relação orais, anais, fálicas, tendentes à integração da pulsão, à genitalidade e à escolha do objeto adulto, para Mitchell, o desenvolvimento infantil organiza-se com base nas experiências de ligação com o outro, nas diversas modalidades de relação inerentes ao humano. Diz ele, a natureza social do homem leva-o a procurar muitas formas de relação: familiaridade, segurança, dependência, fusão, proteção, também o prazer, validação, conhecimento mútuo, etc. Podemos dizer que esta matriz relacional é o contraponto à matriz pulsional freudiana. Assenta na ideia da experiência recíproca, intersubjetiva, que é articulada por princípios organizadores inconscientes e constitui o que Mitchell designa por conhecimento relacional implícito, que se atualiza ao longo da vida de cada pessoa, que se atualiza fazendo-se presente e potencialmente diferente nas relações atuais, nomeadamente na relação analítica. Isto é, numa conclusão assim muito sintética, a matriz básica da compreensão da mente é a configuração self-outro. Mitchell vê a vida psíquica como uma coisa viva em permanente construção. As necessidades e aspirações emocionais e relacionais da infância não ficam aí resolvidas, por muito bem que esta se desenvolva. As necessidades e aspirações emocionais e relacionais são intrínsecas à vida psíquica, são pela própria condição de estar vivo irresolúveis. Estão em constante conflito e atualização
e são ao longo da vida experienciadas, reequacionadas e negociadas nas relações adultas. Portanto, nem sequer teoricamente ou numa utopia teórica seriam resolúveis. São inerentemente irresolúveis. Nesta linha, Mitchell rejeita o infantilismo no olhar sobre o paciente, que é típico de uma visão psicanalítica com grande implantação. Desde que a psicanálise descobriu que o bebê é o pai do homem, que usamos a metáfora do bebê como base para a interpretação analítica. Mitchell chama a atenção para a tendência da psicanálise em ver o presente não como o ponto atual de um percurso construtivo, mas como um produto direto do passado, como uma capa debaixo da qual o passado, com toda a sua força, dirige a vida psíquica atual. Nesta lógica, em termos psicodinâmicos, o paciente é o bebê. Um bebê sempre atormentado e em conflito. Um bebê frágil e delicado que deve ser tratado de uma maneira muito especial por uma pessoa especialmente sensível. A mãe, o cuidador, o analista. A privação infantil manteve o desenvolvimento em suspenso e a criança que está dentro do adulto mobiliza os seus anseios relacionais e desenvolvimentais em cada nova interação, na sua eterna busca pelo que não recebeu, na sua eterna procura pelo que não teve. Nesta perspectiva, encontramos sempre o bebê ou a criança e as suas necessidades no paciente. O que me parece pertinente, dada a força da matriz relacional primitiva, mas apenas parcialmente certo, pois descuramos no homem e na mulher adultos as suas próprias, sensíveis e profundas necessidades emocionais. Questões como a confiança básica, a dependência, a separação e individuação, a autonomia, a necessidade de reconhecimento ou a partilha emocional e afetiva são específicas da infância, são coisas não resolvidas na infância, quando surgem no adulto, ou são questões e lutas de toda a vida. Admito, com graus diferentes de maturação, que estas questões permanecem toda a vida em tensão, inerentes à nossa condição humana. Para Mitchell, o self é uma construção em movimento e em relação com os outros significativos. A psicopatologia não reflete somente a precocidade dos problemas, mas fundamentalmente a rigidez das configurações relacionais e a ausência de alternativas relacionais viáveis ao longo da vida, com as figuras significativas da infância e subsequentes. Talvez por isso, Mitchell afirma que uma parte importante do trabalho da psicanálise, estou a citar, uma parte importante do trabalho da psicanálise é suscitar o interesse dos pacientes para a possibilidade de que as características do seu mundo, que muitas vezes experienciam como fortemente impeditivas ao seu prazer e satisfação, obstáculos que parecem completamente fora do seu controlo e atuando contra eles, são, na realidade, construções suas. Estas construções do paciente são a chave para o que poderíamos designar por livre-arbítrio do paciente em relação ao seu próprio percurso. Sem este livre-arbítrio, deixamos a pessoa de fora da sua própria construção e sentido de agentividade. Quero evidenciar neste ponto a mudança significativa no olhar sobre o paciente. Saímos da unidade intrapsíquica e da metáfora arqueológica de Freud para a unidade relacional e uma metáfora de construção de Mitchell, que projetam a relação analítica para lugares muito diferentes. Quando, nos primórdios da psicanálise, Freud abandonou a teoria da sedução real como determinante do trauma psicológico, que nos falou também hoje o professor Manuel Matos, e orientou o foco psicanalítico para a fantasia inconsciente, estava a descobrir a subjetividade interna e intrínseca do ser humano. Ao mesmo tempo que a confinou ao seu projeto para uma psicologia científica, assente num modelo pulsional e na concepção do ser humano movido por forças endógenas, e perfeitamente estabelecido em 1905 nos 3 ensaios sobre a teoria sexual. A aceitação científica da psicanálise no quadro da ciência da época
obrigava a consignar esta subjetividade emergente aos parâmetros de um modelo objetivista e positivista. Freud deixou-nos um lugar fundamental para a subjetividade e o seu estudo, mas deixou-a, de certa forma, isolada no intrapsíquico. Frank Summers, num texto de 2012, mostra como esta ideologia objetivista é ainda hoje dominante na ciência e na cultura ocidental, hoje ainda com maior expressão. Olhamos à nossa volta. O domínio do material e do quantificável está em todas as áreas da vida pública e social. Somos consumidores e contribuintes mais do que pessoas e cidadãos. A dimensão financeira e consumista é a principal organizadora do nosso espaço político e coletivo. Valoriza-se tudo o que se pode possuir, medir, comparar, objetificar. Estamos na era das marcas, da quantidade de amigos e likes, da net e do shopping, das metas a atingir, dos rankings, etc. Na saúde mental, é crescente a influência da neurociência e a principal rival da psicanálise, a psicologia cognitiva ou comportamental, está em alta, com os seus objetivos e tarefas bem definidas. A medicação é a principal resposta social na área da saúde mental, liderada por uma indústria externa à clínica, mas que se impõe pelo seu poder e avidez financeira. A própria psicologia, e estamos aqui hoje numa faculdade de psicologia, felizmente uma faculdade de psicologia com uma tradição e ainda uma atualidade muito significativa ao nível da psicanálise e do pensamento psicodinâmico. Dizia eu, a própria psicologia tradicionalmente toma como objeto de estudo o comportamento humano e não o psiquismo humano. Isto é, opta pelo que é material e diretamente observável sob o domínio do objetivismo. Como diz Summers, e Summers era na altura presidente da divisão psicanalítica da Associação Americana de Psicologia, a psicologia, ao estudar o sujeito, poderia ser a natural oposição à hegemonia do objetivismo. Mas ao adotar a ideologia cultural dominante, diz ele, a psicologia académica erradicou qualquer possibilidade de se constituir como uma contraforça à objetificação. O apagamento do sujeito da psicologia colabora com a objetificação da cultura mais vasta e reforça o reducionismo social. Neste sentido, vemos bem como a psicologia interage normalmente bem com a psicopatologia psiquiátrica e o tratamento farmacológico com expressão social terrível na própria infância. E nos adultos também, mas na infância ainda é mais duro de ver. Com a quantidade de medicação infantil a fazer lembrar os mais pessimistas livros de ficção científica. Desde logo 1984, de George Orwell, ou A Ave do Arremedo, do Walter Tevis, por exemplo. Vemos como surgiram diagnósticos objetivos de déficits da atenção, por exemplo, só para dar um exemplo, que deslocam verdadeiramente o déficit de atenção do meio envolvente para déficits no interior da psique infantil, corrigidos e preenchidos artificialmente pela atenção dos medicamentos. E com aparente sucesso. Basta ver os miúdos depois dos medicamentos. Ora, a psicanálise sempre foi, como se lhes refere Summers, um bastião da defesa do sujeito e da subjetividade. Isto até já foi citado aqui hoje, pela doutora Paula Campos. Um bastião da defesa do sujeito e da subjetividade. A psicanálise tem sido uma das poucas arenas que ainda restam na qual a subjetividade humana é apreciada e estudada, em contraponto com a ideologia dominante da quantificação. Ora, a viragem relacional em psicanálise parece-me que ganha aqui particular sentido. Ela conserva, mas aprofunda o valor da subjetividade, nomeadamente ao rejeitar os constrangimentos impostos pela objetificação técnica e ao situar a objetividade e o seu estudo no contexto próprio, a relação humana. A psicanálise relacional inverte o sentido da psicanálise clássica, na qual a subjetividade individual cria o objeto e encontra-o, algures, como resultado de um processo de evolução psicossexual. Na psicanálise relacional, a subjetividade nasce da intersubjetividade.
É a partir da relação que se constitui o sujeito. Esta é, aliás, a ideia de base do chamado grupo intersubjetivista de Robert Stollerov, de George Atwood, de Bernard Brandshaft, Donna Orange, entre outros, que põem também em destaque a subjetividade do analista como algo inerente à relação clínica. São centrais, na clínica psicanalítica, as dinâmicas transferencial e contratransferencial. Mas para estes autores, o sentido da transferência e da contratransferência são modificados. Eles abarcam todo o espaço, toda a amplitude do espaço analítico e envolvem plenamente ambas as subjetividades. Não existe uma transferência pura do passado sobre o presente. A transferência é co-criada pelo próprio analista. Tal como não existe uma contratransferência que não integra a subjetividade do analista, não só como ressonância ao paciente, mas também as suas próprias características pessoais, a sua experiência de vida, as suas teorias, os seus pressupostos culturais. Quando a psicanálise deixa a subjetividade do analista fora da equação analítica, não está verdadeiramente a pô-la fora, está apenas a omitir e a negligenciar essa subjetividade, que inapelavelmente está lá e influencia os processos transferenciais e as dinâmicas em curso. Isto mostraram-nos vários autores, eu cito apenas o Irwin Hoffman, o Lewis Aron e o Owen Rennick, com textos muito marcantes a este nível. E isto mesmo nos mostraram Orange, Atwood e Stollerov, entre outros, Greenberg, Koderk, por exemplo, na sua crítica e desconstrução dos mitos relacionados com a neutralidade do analista, revelando a insustentabilidade dessa neutralidade. Não há nenhuma postura, ação, fala, silêncio do analista imune ao efeito que provoca no paciente. A questão para estes autores deixa, portanto, de ser como manter a neutralidade, mas sim qual a melhor forma, face àquele paciente específico e naquele contexto específico, de responder ao paciente. Desta libertação do analista da sua própria omissão como pessoa, vem resultando uma experiência analítica bastante mais diversificada e exigente para o analista. A valorização da espontaneidade e da autenticidade do analista perante o paciente, ou o reconhecimento da sua falibilidade, foram preconizados pelo próprio Ferenczi e continuadas em Fairbairn ou Winnicott, por exemplo, em clara tensão com as regras da neutralidade. Portanto, não é uma coisa nova. Mas reconhamos que o próprio Freud estava em conflito com as suas próprias regras técnicas, ou com a forma rígida como foram assumidas pela macroestrutura psicanalítica, até por uma espécie de superego psicanalítico. Koderk cita um trabalho de investigação de Lin e Vaillant sobre a atitude clínica de Freud em 43 casos documentados entre 1907 e 1939. Portanto, 43 casos do próprio Freud, no qual procuram perceber a conformidade da postura de Freud com as suas regras técnicas. Chegaram à conclusão que os desvios de Freud em relação às regras correspondem a um desvio de 100%, nos casos quanto à regra do anonimato, 86% de desvio quanto à neutralidade e em 72% dos casos houve interação extra-analítica. Neste sentido, talvez até pudéssemos dizer que Freud seria mais próximo do relacional contemporâneo do que pós-freudiano. Digo isto sem anular o valor relativo do resguardo do analista e das fronteiras do quadro. É muito importante compreendermos aqui como esta desconstrução da neutralidade não nos coloca numa espécie de área sem fronteiras, digamos assim, ou de quadro sem fronteiras. Se a subjetividade do analista é inerente à relação clínica, é também claro que a relação analítica não perde, em nenhuma circunstância, a sua natureza assimétrica, que resulta dos diferentes papéis e responsabilidades em jogo. A relação analítica torna-se mais igualitária, mas permanece assimétrica na responsabilidade do analista e no foco clínico. Assim, toda a ação do analista, desde a escuta à interpretação, à espontaneidade, ao enactment e à autorrevelação, se inscreve nessa máxima responsabilidade de se envolver em prol do outro, na medida do paciente e em consideração à sua necessidade analítica. Ou, como afirma Lewis Aron,
relação mútua, mas assimétrica. Nas palavras de Orange, Atwood e Stolorov, cito, não podemos concluir que qualquer particular intervenção do analista é melhor ou pior sem explorar o seu significado para aquele paciente particular no contexto específico daquele processo. E vejam como nós temos tantas vezes essa tendência. O que é que o analista fez? E referenciamos aquilo que o analista fez a uma ideia de técnica que nós temos sobre a situação. Numa perspectiva de contexto, isto perde valor. Aquilo que nos diz se o analista fez bem ou não fez bem é aquele contexto específico. Em última análise, é a resposta do paciente. Uma ação menos própria do ponto de vista técnico pode ter menos efeitos negativos no paciente do que uma microação em relação a esse paciente ou outro paciente. Mas o verdadeiro critério para percebermos se erramos ou não erramos não é técnico, não é de manual, é o próprio paciente que nos diz. A importância do contexto na clínica psicanalítica implica, nesta perspectiva, a ultrapassagem do mito da mente isolada em psicanálise, fundada no pensamento cartesiano. Res cogitans, a coisa pensante, o sujeito pensante, em oposição à res extensa, a coisa extensa, o corpo ou a matéria em si mesmo. Esta é uma base filosófica muito predominante no nosso pensamento cotidiano e que está também na base das dicotomias intrapsíquico-extrapsíquico, sujeito-objeto, corpo-mente, etc. A abordagem contextualista reconhece a interpenetração das dimensões em análise. O intrapsíquico interpenetra-se com o interpessoal, o interior com o exterior, o corpo com a psique, o afetivo com o cognitivo, o sujeito com o objeto, o paciente com o analista, o contexto analítico com os contextos familiar e culturais alargados, sociais, políticos, etc. Esta é, aliás, uma das áreas mais profícuas da psicanálise contemporânea, na linha relacional, a abertura aos contextos e a compreensão da sua influência, não só no paciente, mas também no analista e no encontro entre ambos. Recentemente participei num colóquio online da IARP Internacional sobre o tema Subjetividade e o Coletivo, encontrando a política na psicanálise, sobre um texto de A.L. Rosmarin, sobre o impacto dos contextos históricos e sociais e dos acontecimentos sociopolíticos no contexto clínico. No caso, era até uma afinidade entre os dois, que eram os dois judeus radicados em Nova Iorque. E o peso, a importância dessa cultura de base, depois ali vivida, experienciada, agida na própria relação analítica. Recentemente recebi um convite para um seminário no Reino Unido sobre a influência do Brexit, portanto, a saída do euro, na relação clínica. Nomeadamente o impacto que esse acontecimento político teve na pessoa do analista, dos pacientes e no encontro analítico. As nossas mentes, a nossa subjetividade e a nossa experiência do mundo é aberta e porosa. Não podemos isolar um ser humano num laboratório ou num consultório para lhe estudar a subjetividade. Este estudo implica sempre a compreensão dos contextos específicos e das dimensões que se interpenetram. Estamos numa lógica de sistema aberto e não de mente isolada. O contextualismo interliga-se intimamente com a fenomenologia do experiencial. O enfoque na experiência particular de cada sujeito confere ainda a expressão máxima ao conceito de self na psicanálise relacional. Para Juan Koderk, o contributo mais original de Mitchell para a compreensão do self é a sua concepção de self como múltiplo e descontínuo, oposto à versão clássica que o idealiza como unitário e contínuo. Na sua última obra, Can Love Last?, Mitchell realça que o ideal social contemporâneo sobre a experiência de viver valoriza a capacidade de cada pessoa se desenvolver e mover em diferentes perspectivas sobre a realidade.
O ideal moveu-se da capacidade de conhecer e abarcar a realidade para a possibilidade de experienciar e dar expressão a várias dimensões do self. Diz ele, o que é saudável é a capacidade de suster múltiplas dimensões do self, diferentes áreas para diferentes propósitos. Neste sentido, a própria psicanálise vem valorizando menos o conhecimento em si, derivado do contexto analítico, da interpretação analítica, e mais a imersão num processo relacional e experiencial. Esta concepção mais plástica do self é acompanhada por uma valorização da expressão emocional. Em termos clássicos, a intensidade emocional infantil, imatura e pouco integrada, vai dando lugar à capacidade madura e adulta de integração e da capacidade de vivenciar as ambivalências. Esta visão contemporânea valoriza a capacidade de expressão emocional intensa, mesmo que por vezes menos integrada e mais sequencial, como por exemplo na paixão amorosa. A própria idealização característica da paixão amorosa é menos uma expressão regressiva do que uma área, entre outras, do self, que ganha ali, na paixão amorosa, uma oportunidade de ser experienciada. A própria agressividade é menos vista como regressiva e imatura e mais, em determinados contextos, como uma parte do repertório humano saudável, fazendo parte da vitalidade da vida emocional. Mitchell destaca, assim, a evolução dos ideais contemporâneos sobre a pessoa e a vida e a sua incorporação no próprio ideal psicanalítico, este sempre de alguma forma ligado, desde Freud, aos ideais e valores sociais e científicos do seu tempo. Temos, assim, uma subjetividade emergente no consultório psicanalítico, mais ligada à experiência diversificada das relações e do mundo, e um self multifacetado, capaz de navegar entre percepção e memória, realidade e fantasia, presente e passado, amores e ódios. Vemos assim como para a psicanálise relacional, a mulher e o homem contemporâneos são multifacetados na sua experiência de ser. O que queremos está em plena consonância com a cultura contemporânea que trouxe novas oportunidades de expressão individual. As mulheres e os homens hoje têm um leque mais diversificado de aspirações no curso das suas vidas, correspondendo à possibilidade potencial, imaginária e concretizável de dar expressão a diferentes áreas do self, nos projetos e realizações das suas vidas. A própria cultura admite e promove essa possibilidade expressiva e existencial, como um ideal contemporâneo. Quer as mulheres, quer os homens, dificilmente se satisfazem com um só papel social e procuram diferentes formas de realização. O ser humano está menos confinado do que em boa parte do século XX a papéis e responsabilidades específicas e a uma moralidade redutora, o que naturalmente se reflete num mundo e em formas de vida menos constantes e previsíveis e mais diversificadas e oscilantes. Neste sentido, os equilíbrios são mais difíceis, as exigências são maiores. Mas creio que seria um erro considerar os desequilíbrios ou as dificuldades sociais ou individuais como meros sintomas regressivos da humanidade ou de cada indivíduo. A substituição da cultura da culpa e do homem culpado de Freud pela cultura do narcisismo e do homem narcísico que nos mostrou Kohut, creio que assenta numa incompreensão fundamental. A incompreensão é a que resulta da falta de uma teoria contemporânea para olhar para o ser humano contemporâneo. O self contemporâneo não está limitado às exigências da dialética entre o desejo e a repressão, a moral e a transgressão, de onde emerge uma culpa necessária à ordem social e à civilização, com a neurose como reverso da medalha, como Freud nos propôs no seu magnífico Mal-Estar na Civilização, de 1933. Pelo contrário, o self contemporâneo aspira à maior liberdade e expressividade e faz do próprio desejo um fundamento da cultura e da civilização. A questão não se coloca tão marcadamente entre o desejo e a lei, ou na oposição entre desejo e a lei, ou entre o indivíduo e o social, mas na articulação e convivência do desejo com a lei. Neste sentido, a civilização atual não se consolida, como Freud referia, na repressão e sublimação da pulsão, mas na tensão permanentemente negociada com a realidade e com o outro, entre o meu espaço de desejo e liberdade e a do outro. Dizemos hoje, de forma absolutamente corrente, a minha liberdade acaba onde começa a tua.
Ouçamos o que estamos a dizer. A minha liberdade acaba onde começa a tua. Não estamos já perante uma superestrutura repressora do desejo. É o próprio desejo do outro é que tenho de atender, que tenho de reconhecer e com o qual tenho de articular. Esta expressão reflete uma equação entre dois desejos, duas subjetividades, dois sujeitos. Vou concluir, estou bem no tempo. Pronto. Procurei mostrar com esta conferência que os modelos relacionais alternativos ao pulsional freudiano remontam às próprias origens da psicanálise, que se desenvolveram em várias escolas psicanalíticas e se consolidaram na chamada psicanálise relacional com o trabalho de Mitchell e dos seus e nossos contemporâneos. Procurei, em torno de conceitos que selecionei como organizadores, relação, subjetividade, contexto, intimamente articulados entre si, mostrar algumas das novas ideias que se têm aberto ao pensamento psicanalítico. Outros organizadores teriam sido possíveis, de forma sobretudo complementar, como o afeto, as questões de género ou a ética, em torno dos quais têm desenvolvido perspectivas relacionais frutuosas. Atualmente, a viragem ética, com as propostas de Donna Orange, por exemplo, é muito estimulante, e termos como a hermenêutica da confiança, a ética da responsabilidade ou a ética da vulnerabilidade têm mostrado um fértil cruzamento entre a filosofia e a psicanálise, colocando esta mais próxima da sua essência e da relação com a totalidade de que fala, por exemplo, Neville Symington. Creio que esta é uma das características mais interessantes da psicanálise, esta capacidade de focar aquilo que é mais íntimo e mais específico e, ao mesmo tempo, de estar em relação com a totalidade, com a dimensão existencial do ser humano, com o lugar do homem na vida e do mundo. Praticamente não mencionei, por falta de tempo, e vou mencionar, portanto, só aqui um bocadinho, um outro conceito que me parece fundamental para compreender a relação humana na perspectiva intersubjetiva, que é decisiva para a passagem da relação sujeito-objeto à relação sujeito-sujeito, nomeadamente na relação analítica. O de reconhecimento mútuo, de Jessica Benjamin. Uma versão original da intersubjetividade que o próprio Mitchell, na sua obra de 2000, considera como o modo mais evoluído de relacionalidade. Benjamin mostra-nos como o reconhecimento mútuo mãe-bebé é uma aquisição do desenvolvimento. E em particular, o próprio reconhecimento pela criança da subjetividade da mãe, enquanto mulher, e com interesses próprios para além das funções maternas, é fundamental para a criança adquirir a capacidade de reconhecer o outro como um equivalente. Esta é uma aquisição que permitirá ao sujeito vir a relacionar-se com outros sujeitos de pleno direito e não só com objetos referenciados às suas necessidades, desejos e fantasias. A vida é difícil, a vida é mesmo difícil, complexa, sensível, e toda ela entra no consultório analítico. As teorias relacionais captam e procuram descodificar essa complexidade, oferecendo-nos novos operadores de pensamento teóricos e clínicos. O analista hoje está confrontado com desafios enormes na compreensão da cultura, do mundo e do homem e da mulher contemporâneos, e tem decididamente uma palavra a dizer, uma palavra enriquecida pelos desenvolvimentos do conhecimento psicanalítico. E está, como sempre esteve, confrontado com desafios de uma enorme sensibilidade na relação clínica, enquanto objeto de transferência, enquanto provedor de funções desenvolvimentais e enquanto pessoa subjetiva. A psicanálise relacional é, na minha perspectiva, mais complexa e exigente para o clínico, mas é também um veículo mais sensível para abraçar a complexidade do humano e a matriz relacional em que todos estamos envolvidos, em díades, grupos, comunidades, países e mesmo quando estamos aparentemente sós. Para o analista, exige-se hoje que se envolva com a sua subjetividade, com espontaneidade e autenticidade e, ao mesmo tempo, que dela tenha boa consciência e que a use ao serviço da relação analítica e do paciente. A regra fundamental da análise proposta por Ferenczi, a regra fundamental
da análise do analista, proposta por Ferenczi, parece hoje mais pertinente que nunca. E todos os outros meios de suporte à atividade clínica são importantes. Formação, supervisão, intervisão, experiência de vida, conhecimento cultural e até o estabelecimento de um coro interno, como sugere Donna Orange num livro recente, já de 2016. Um coro pessoal de figuras de referência inspiradoras que sustentam o nosso trabalho e amparem a nossa própria vulnerabilidade. Porque estar em situação clínica é uma enorme responsabilidade e estamos sempre, como me disse uma vez o meu amigo e colega Filipe Batista Bastos, que infelizmente hoje não pôde vir, estamos sempre no limiar do erro e do risco. E é bom que disso tenhamos permanente consciência. Estar vivo é estar perante a morte, como diria Heidegger. É estar perante o sofrimento. É estar perante a vulnerabilidade do outro e minha. Mas estar vivo também é brincar, conversar, cuidar, construir, pensar, amar. Estar vivo é estar perante o outro. Um irmão, uma irmã na finitude humana, como diz Robert Stolaroff. Hoje, estar vivo é estar aqui convosco. E com muito gosto. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. David. Queria só dizer que é evidentemente um trabalho muito inteligente, mas principalmente é um trabalho sério e um longo trabalho. Muito obrigado, parabéns. Seguidamente, vamos ter o comentário do professor Dr. Paulo Mota Marques, grupo analista, psicólogo clínico, mestre em psicopatologia e psicologia clínica, doutorado em psicologia clínica, membro titular e didata da Sociedade Portuguesa de Grupo Análise e Psicoterapia Analítica de Grupo e membro titular do Grupo Analytic Society, membro da IARP Internacional, membro fundador e titular da Associação de Psicanálise Relacional, onde também é membro da Comissão Científica, e foi, entre outras funções, chefe da Unidade de Psicologia Clínica e Hospital das Forças Armadas. Se faz favor. Ok. Então, boa tarde. Está-se a ouvir bem? Ok. Eu quero agradecer, antes de mais, à Comissão Organizadora pelo convite que me fez para comentar a conferência do Dr. David Figueiroa. Também agradecer a ele, diretamente, por ir-me ouvir também. E também a presença aqui do Dr. Helder Chambel como presidente desta mesa. Portanto, foi um prazer ler e agora ouvir também a conferência do Dr. David Figueiroa. Permitiu-me mergulhar em toda esta perspectiva da psicanálise relacional, pensar e entusiasmar-me com a reflexão que este texto me provocou, de algum modo permitindo-me refletir conjuntamente com o David sobre esta temática tão fascinante. Eu vou fazer alguns comentários em relação ao texto do David, outros são meus. Ok. Outros são meus e algumas questões que eu ponho, porventura básicas, mas continuam a fazer parte das minhas interrogações. O trabalho do David Figueiroa é um trabalho extremamente claro, organizado, rigoroso, honesto, transparente e inspirador, e bem escrito. É um texto que abre, não fecha ou encerra o conhecimento, convida à reflexão e à procura do saber. Neste sentido, o meu comentário vai tendo algumas questões, reflexões que se me afiguram e para as quais não tenho necessariamente uma resposta definitiva. E ainda bem, este é um terreno que se vai cultivando progressivamente. Alguns autores criticam a psicanálise relacional por não haver uma maior reflexão crítica no seu seio. Ora, isto seria contrário ao espírito de abertura da psicanálise relacional. Esta deve crescer no diálogo, no questionamento construtivo e na investigação. Irei basear-me, sobretudo, na minha experiência como grupo analista e psicoterapeuta psicanalítico e na percepção teórico-clínica que me faz mais sentido e me parece mais consistente atualmente.
A perspectiva da psicanálise relacional foi ganhando contornos dentro de mim e reforçando aspectos da minha identidade como analista. Anteriormente, eu chamava-lhe psicanálise de proximidade, sendo já para mim o alvorecer da psicanálise relacional. David Figueroa organiza o seu texto através da referência a 3 conceitos que considera basilares na psicanálise relacional: relação, subjetividade e contexto. E estes conceitos surgem como organizadores da abordagem relacional, talvez com aproximação ao conceito de Keystones. E é a relação, articulação entre estes conceitos que pode dar uma maior consistência conceptual à psicanálise relacional. Ponto. Julgo que eles são interdependentes e alicerces de teoria e prática clínica. Claro, como diz David Figueroa, que outros organizadores teriam sido possíveis, como o afeto, a cultura ou a ética, mas com certeza que fazem igualmente parte do edifício relacional. David faz um percurso pela evolução da designada psicanálise relacional, abordando os autores que, de algum modo, foram precursores desta vertente: Fairbairn, Sullivan, Bowlby, Winnicott, Klein, entre outros, e destacando Ferenczi, discípulo de Freud, mas como outros, tendo desenvolvido o seu próprio pensamento psicanalítico. E relevando, a este nível, um aspecto que me parece importante, que a questão da relacionalidade ou da importância dada à relação já existia anteriormente na prática e pensamento de alguns analistas, embora não tendo uma visibilidade e, sobretudo, uma centralidade teórico-clínica que se veio posteriormente a desenvolver. Portanto, fala-se da emergência de uma tradição. Ferenczi, na publicação que fez com Otto Rank, O Desenvolvimento da Psicanálise, já em 1923, dá ênfase à comunicação entre o paciente e o analista e à necessidade da análise ser um reviver emocional e não uma reconstrução intelectual, referindo a importância do analista ter uma postura não rígida, mas sim flexível, adaptativa, mesmo calorosa e afetuosa. Referia que o analista deve ter tato, parente próximo da empatia, digo eu, e o que se dissesse ao paciente que fosse sob a forma de sugestões, isto além de outros aspectos, como por exemplo da importância do analista conhecer os seus pontos mais vulneráveis. Mas chegamos à viragem relacional, e aqui David Figueroa fala dos vários autores relacionais que têm preconizado e sido autores do desenvolvimento deste paradigma. Sobretudo a partir dos anos 80, desenvolveram-se várias concepções dos teóricos da intersubjetividade e da psicanálise relacional. Têm pontos em comum, como a empatia e a noção de matriz relacional ao campo intersubjetivo. As principais influências teóricas da psicanálise relacional contemporânea são a psicologia psicanalítica do self, a teoria da intersubjetividade, do self, o Kohut, da intersubjetividade, do Stollerow, o Attu, do Brainshaft, e a teoria relacional propriamente dita do Greenberg e do Mitchell, com a contribuição de autores como Neil Altman, Lewis Aron, Jessica Benjamin, Irving Hoffman e Donald Stern, entre outros, e que têm em comum a influência das teorias inglesas das relações de objeto, a teoria interpessoal norte-americana e as teorias feministas. Certos autores relacionais veem mais a psicanálise, como foi dito, como uma prática ou uma inspiração, segundo Symington, e não propriamente como uma técnica. Perceba a ideia e o contexto, mas julgo também que a técnica é um instrumento valioso de uma metodologia. Talvez aqui se possa falar de uma técnica personalizada, ao contrário de uma técnica estereotipada, generalista e espartilhada. A relação e o relacional emergem como fatores fundamentais do processo analítico. Mitchell escolheu este termo relacional para evidenciar o vínculo entre as relações interpessoais e as relações de objeto internas, mas avança de facto para uma nova concepção relacional. O sujeito constrói-se na relação, da relação ao indivíduo, da intersubjetividade à subjetividade, desde cedo que a criança descobre o mundo e cresce através do outro, da diferenciação, da identificação. A psicanálise relacional propõe basicamente que as relações com os outros constituem os blocos fundamentais na construção da vida mental e que a nossa experiência de self é descontínua, constituída por diferentes configurações e diferentes selves. Mitchell fala em múltiplos selves e Fuchs, em 1969, fala da mente como um fenómeno multipessoal. Segundo Mitchell, embora os teóricos relacionais admitam a importância dos aspectos biológicos e dos fatores constitucionais, esta abordagem é limitada, privilegiam sobretudo a experiência relacional e desenvolvimental. A questão
poderá ser é como é que um self com descontinuidades ou diferentes facetas se mantém uno e de que modo isto se integra e constitui a nossa identidade. Talvez aqui o teste da realidade vá contribuindo para este desidrato e a experiência da objetividade tenha aqui um valor acrescido. As configurações internas particulares de cada um, e David Figueroa refere-se à matriz primitiva, são reativadas interpessoalmente e, assim, numa nova relação terapêutica poderão ser transformadas. Numa outra acessão, a matriz interna de cada um vai mudar na matriz relacional com o outro. O intersubjetivo muda ao intrasubjetivo e vice-versa. Esta perspectiva é clara na grupo análise. Eu sou grupo analista. Rita Leal referiu que os grupo analistas preconizam que a vida humana ocorre num ciclo vida-morte e que dentro deste ciclo as experiências do sujeito estão localizadas numa complexa rede de relações que se pode designar por rede interna interpessoal, ou matriz pessoal de grupo, ou matriz de relacionamento individual, ou então o conceito de Foucault de Foundation Matrix, como sendo o resultado das experiências, vivências e dos aspectos comuns a todos os seres humanos, também na sua parte biológica. Portanto, temos aqui vários conceitos com aspectos de convergência. Coimbra de Matos, por exemplo, fala também em estilo relacional intrínseco. A psicanálise relacional, aqui em sentido amplo, talvez naquilo que se poderia chamar, ou que eu poderia chamar o espectro relacional, David Figueroa, também na sua comunicação, integra de algum modo o intersubjetivo e o relacional. Entenda a mente como um sistema aberto, em mudança, em atualização, com possibilidades de refresh de acordo com as interações presentes. Conforme refere David, aludindo a Mitchell, a mente foi progressivamente compreendida em termos de configurações self-outros, intrapsiquicamente e interpessoalmente, na realidade e na fantasia, no passado e no presente. O intrapsíquico e o interpessoal coexistem. As dicotomias esbatem-se, o disjuntivo dá lugar ao conjuntivo, mente e corpo, cérebro e mente, dentro e fora, entrecruzam-se numa dinâmica que torna a compreensão do ser humano mais rica e completa. Na intersubjetividade da relação analítica surge o passado do analisando, o presente e o futuro, nas suas expectativas, desejos, etc. Mas, claro, que o que temos é o momento presente, o aqui e agora. Mesmo quando se navega para o passado, este já é referido no presente, é mediado pela memória, como de algum modo nos sonhos também. A gente se lembra dos sonhos. O passado real não se pode mudar. O que se pode eventualmente transformar é a visão deste passado internalizado no paciente, que poderá ter deste uma visão mais clivada e distorcida, mas mesmo que assim não seja, poderá integrar melhor certas experiências e libertar-se para o presente e para o futuro. O paciente emerge na relação analítica com as suas vicissitudes infantis, mas, como realça David Figueroa, também com as necessidades emocionais inerentes à condição humana, o que é de toda a vida e de todas as idades. Daqui também a referência que faz a Mitchell quando este rejeito ao infantilismo inerente à visão psicanalítica dita clássica. David Figueroa fala do livre-arbítrio, como a liberdade do paciente em relação ao seu próprio percurso e a possibilidade deste mudar as suas construções internas. Pego na questão do livre-arbítrio para expressar a minha percepção que a díade intersubjetiva não anula de facto o individual. O intersubjetivo não anula o intrasubjetivo, mas sim o contextualiza de modo diferente. Nem todos os fenómenos são redutíveis ao sistema intersubjetivo. O sujeito individual está lá. A sua subjetividade é complexa, particular e abrangente. Neste sentido, o sujeito é livre e não fica condicionado também por um sistema intersubjetivo que o pudesse diminuir. O contexto intersubjetivo cria, de facto, uma nova realidade. Analista e analisante criam, co-constroem algo de novo que se pretende transformador deste último. E temos por aqui a referência à teoria, por exemplo, dos sistemas dinâmicos complexos para sustentar um pouco isto. Mas esta matriz relacional não deve ser entendida como uma entidade propriamente dita, mas sim como um espaço de interação que adquire sim características próprias, que permite a emergência de novas percepções, afetos, vivências, possibilitando a experiência de uma nova relação e uma melhor diferenciação, e que leva a uma melhor diferenciação do self. David Figueroa aborda o aspecto da relação analítica de forma clara e bem encadeada, referindo as características inerentes à psicanálise relacional, o papel do analista, os aspectos da mutualidade, a simetria, os aspectos da responsabilidade do analista, entre outros. Apraz-me dizer que estes são aspectos nucleares, mas reforçando a ideia de que é necessário ter atenção de que mutualidade não é igualdade
Existe assimetria de papéis e responsabilidades, aliás, como diz o David, mas também analista e analisante são pessoas diferentes, têm diferentes personalidades e estão ali por razões diferentes, ainda que complementares de certo modo. E isto deve ser claro, para mim, na psicanálise relacional. Quem analisa é o analista, ainda que num espaço de partilha e transação. Neste sentido, por exemplo, a self-disclosure deve ou pode ser usada, mas com cuidado, talvez mais para reforçar a empatia em momentos mais difíceis e dolorosos para o paciente e nunca como uma expressão do narcisismo inadequado do analista. No modelo relacional, é a interação entre as subjetividades do analista e do analisando que vai mobilizar o processo analítico. Cria-se uma intersubjetividade na diana analítica que, em si, é um processo novo. A transferência contra a transferência emerge das subjetividades de ambos os participantes. Como diz David Figueiroa, não existe uma transferência pura do passado sobre o presente. A transferência é co-criada pelo próprio analista. De qualquer modo, uma questão que julgo que deveria ser clarificada é a da neurose-transferência. Como pensá-la à luz da psicanálise relacional? O aqui e agora da relação analítica é contraditório com a possível organização e elaboração ou perelaboração da neurose-transferência? Acho que não, mas deixo o tema em aberto, depois levanta várias questões associadas. Peço desculpa. Toda? De qualquer modo, uma questão que julgo que deveria ser clarificada é a da neurose-transferência. Como pensá-la à luz da psicanálise relacional? O aqui e agora da relação analítica é contraditório com a possível organização e elaboração ou perelaboração da neurose-transferência? Foi esta a pergunta. Na psicanálise relacional existem duas subjetividades em comunicação num contexto intersubjetivo. Por exemplo, na grupo-análise é um grupo que está ali com várias pessoas em interação. Será a psicanálise relacional uma psicanálise... Enfim, uma reflexão. Uma psicanálise da consciência, como referem alguns autores, relegando o primado do inconsciente? Na psicanálise relacional é todo um sujeito que está ali, toda a sua subjetividade e personalidade, de uma ou outra maneira. Então, qual o lugar do inconsciente face ao consciente? Julgo que a leitura tem que ser mais complexa e abrangente. As diferentes vertentes do sujeito, entre aspas, interagem no seu todo, num sistema aberto nos espaços intersubjetivos. De qualquer modo, será que temos de ter uma nova ontologia do inconsciente? Por exemplo, Caes preconiza isto a propósito do grupo como um lugar de formação e transformação de uma realidade psíquica inacessível de outra forma. Os intersubjetivos falam de três formas de inconsciente também, o dinâmico, o pré-reflexivo e o invalidado. Portanto, enfim, aqui a conceptualização à volta do inconsciente. A psicanálise relacional desenvolve-se num contexto específico, relacional e intersubjetivo. Os três organizadores referidos por David Figueiroa. A relação estabelecida permite a possibilidade da mudança. O conhecimento relacional implícito, associado ao inconsciente não reprimido e à memória implícita não declarativa, pode ser transformado em conhecimento relacional partilhado. E isto ocorre ao longo da relação analítica e no aqui e agora desta relação. Conforme Daniel Stern, a vivência do momento presente é a mais pequena unidade de experiência intersubjetiva. De qualquer modo, acho que a interpretação, que aqui foi falada, tem um lugar obviamente importante. A interpretação é uma forma de comunicação que deve ser enquadrada no contexto mais vasto da atividade interpretativa. Passa por questionamentos, reflexões, etc. Ela nasce da relação estabelecida e da transferência contra transferência. Deve ser posta sob a forma de sugestão e, de algum modo, ela deve ser construída pelos intervenientes. A interpretação emerge de dentro e não de fora da relação. Ela é criada pela relação. Daqui também, na minha opinião, o seu lugar importante. Portanto, além de todos os outros aspectos relacionais que temos estado aqui a falar. A psicanálise relacional traz novidade na teoria e na clínica. Aliás, ela nasce e consolida-se sobretudo pela clínica e pela prática dos analistas. Estes, através da sua prática clínica, descobrem formas próprias e personalizadas de intervenção e de fazer análise, refletindo sobre as mesmas e desenvolvendo teorias implícitas. Vão construindo as suas próprias concepções e mini-teorias sobre a importância, pertinência e definição deste ou daquele conceito, usualmente em estreita ligação com a sua personalidade e modo pessoal de conceber os processos analíticos, o processo analítico. E isto constrói um saber. O modelo relacional é chamativo, faz sentido, é mais próximo da relação humana, organiza-se e desenvolve-se na prática clínica e numa forma mais alargada de pensar a psicanálise. Implica o sujeito individual, a díade e a intersubjetividade da interação num contexto específico ali criado. Embora eu acho que há aspectos, isto depois, enfim,
da objetividade, que também estão ali presentes, mas isto reenvia para a epistemologia da objetividade e, enfim, eu acho que agora não há espaço para isso. Como se deve desenvolver a investigação em psicanálise relacional? Penso que nas vertentes clínica, empírica e conceptual, mas o que se coaduna mais com o modelo relacional? De qualquer modo, um dos aspectos que tem caracterizado a psicanálise relacional é a sua abertura de pensamento, os trabalhos realizados e apresentados, a discussão aberta sobre a prática clínica, não dogmática, a voz do analista na sua pessoalidade faz-se ouvir e a reflexão crítica é construtiva. E questões epistemológicas, como as referentes à psicanálise como ciência ou como hermenêutica. Talvez isto já não se ponha assim, enfim, seria dicotómico, talvez. Como diz Mills, talvez consiga uma união complementar. Mas é necessário uma melhor e progressiva explicitação dos conceitos que usamos. Por exemplo, a intersubjetividade pode ser perspectivada de formas diferentes, como inscrita numa teoria do desenvolvimento, por exemplo, de Jessica Benjamin, ou como sistema, no caso de Stollerow, entre outras. Nesta perspectiva, a investigação conceptual, por exemplo, parece ser relevante. Mas não só, não é? E o que fazer com a metapsicologia freudiana? Enfim, como pode ser pensada à luz da psicanálise relacional? Será isto ainda um problema? Não tenho certezas, mas reflexões. O edípico e o pré-edípico parecem coexistir. Os analistas e os analisantes estão impregnados pelo contexto alargado que constitui a cultura e o inconsciente social. Isto está presente na matriz relacional. Daí a importância de se refletir sobre as mudanças sociais e seus significados e de que forma somos condicionados, enfim, o David também se referiu a isto, estes aspectos socioculturais, mas espero que não alienados por estas mudanças. Quais as consequências das novas tecnologias, da globalização e, já agora, do politicamente correto na nossa prática? Analista e analisando são dois seres humanos em interação, um com responsabilidades diferentes do outro, mas ambos trabalhando em conjunto. David Figueroa fala da falibilidade do analista. Claro, é humano. O importante é poder reconhecer os seus pontos cegos, de modo a que estes não bloqueiem ou distorçam a sua percepção, quer de si, quer do outro. Relação, subjetividade e contexto, uma tríade que nos permite compreender de uma forma integrada os elementos essenciais desta área aliciante, que é a psicanálise relacional. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Dr. Paulo Mota Marques. David tem 5 minutos para responder. 6. Bem, eu estou contente, estou muito contente porque esta resposta, este comentário à minha conferência é riquíssimo, é brilhante, por parte do professor Dr. Paulo Mota Marques, e isto confirma, em primeiro lugar, confirma e reconhece a minha conferência como suscitadora de reflexão e de pensamento. Era esse o seu primeiro objetivo, portanto, muito obrigado pela sua atenção, leitura e pelos comentários que fez. E isto levanta-me um problema, que é, há aqui muitas questões, não é assim nenhuma questão absolutamente direta, mas há aqui muitas questões interessantes e importantes de pensarmos, e depois há aqui o Presidente da Mesa e os 6 minutos. Mas eu vou, assim, tentar responder a algumas que me pareceram mais tensas, digamos assim, com a minha conferência. E depois, diga-me quando for para fechar. A questão da técnica foi assim a primeira que identifiquei como um bocado tensa em relação àquilo que eu estava a propor aqui, reformulando, no fundo, a pertinência de uma ideia de técnica. Ora, eu acho que a questão da técnica, a abordagem da questão da técnica, não é uma questão se temos técnica ou não temos técnica em si mesmo. Para mim, a questão da técnica é uma questão da representação que está associada à ideia de uma técnica. Aliás, esta questão das representações é o professor Manuel Matos que as evidencia de uma forma muito importante. E é isto que eu quero evidenciar aqui também. A técnica possui representações associadas à ideia de técnica. E em psicanálise, a ideia de técnica
está ligada ou tem agregadas um conjunto de ideias mais próximas desta psicanálise clássica e destes modelos, de certa forma, mecanicistas e da neutralidade do analista, etc., que me parecem pouco adequados ao pensamento relacional e àquilo que ele nos trouxe de novo. A ideia de técnica é uma ideia mais ligada ao tratamento das coisas, ou ao tratamento funcional das coisas. Eu admito, por exemplo, e é muito claro, a ideia de técnica na mecânica, ou num canalizador, ou num informático. Mesmo no ser humano, eu compreendo bem a ideia de técnica quando a coisa é muito focalizada e precisa. Por exemplo, um cirurgião, ou mesmo um médico, enfim. Mas os médicos deviam até se calhar pensar também um pouco na forma como aplicam a técnica. Na relação com uma subjetividade, na relação com o sujeito, a ideia de técnica não me parece que seja a mais adequada, precisamente por estas dimensões que estão associadas. Eu, pessoalmente, a pensar como paciente, não gostaria de pensar ou de me sentir numa relação com um analista que está a usar técnicas comigo. Não me é assim muito confortável, não me é confortável a subjetividade. Mas é muito importante que ele saiba muito bem o que está a fazer. E, portanto, naturalmente que eu compreendo a importância da técnica, mas eu chamaria à técnica outra coisa. E essa outra coisa seria o saber experiencial, a prática, o saber humano, que é vivido depois ali na relação. Por esta razão fundamental. Portanto, aqui a questão da linguagem, eu, aliás, acho que ela adquire um outro significado na psicanálise relacional. Ela sempre, a palavra e a linguagem sempre teve uma importância muito grande na psicanálise, mas eu acho que na psicanálise relacional ela adquire outros significados, que são os significados relacionais. Por exemplo, a questão do diagnóstico psiquiátrico. Falávamos hoje isto no workshop a que assisti. Uma pessoa vem à psicoterapia e diz ao paciente: eu sou, no caso tenho uma depressão endógena. Apresentava-se assim ao analista. É muito comum, por exemplo, quando perante pessoas com problemática esquizofrénica, não conheci nenhuma que não viesse a dizer: eu sou esquizofrénico. Ora, o problema da esquizofrenia é um problema que passa muito pela questão da objetificação e pela dificuldade da subjetividade e da relação com a subjetividade. Da relação com a subjetividade e da relação com a objetividade, que aliás são primos e devem estar em tensão e em dialética uma com a outra. Mas a objetificação é prima da subjetivação, que nos retira de facto dessa dialética, rompe essa dialética. E, portanto, este é um problema muito sensível na esquizofrenia. Ora, quando um paciente com uma problemática esquizofrénica ouve ou conhece do seu psiquiatra ou do seu psicanalista ou de quem quer que seja o seu diagnóstico, você é esquizofrénico, por muito bem intencionado que seja esse diagnóstico, isso está a reificar sobre um problema já de si, de base do próprio esquizofrénico, está a reificar o esvaziamento da subjetividade do próprio sujeito. Portanto, está a rotular, a mecanizar, a colocá-lo num rótulo, e é a pior abordagem em relação a um paciente em geral. Eu dei este exemplo da esquizofrenia, mas em geral é o pior exemplo para começar a trabalhar com um paciente. Haver um diagnóstico, um pré-diagnóstico, ou mesmo uma intencionalidade psicopatológica, no sentido psiquiátrico. Não é? Outra coisa é o psicodiagnóstico e a importância do conhecimento psicodiagnóstico para compreendermos as realidades emergentes. Bem, caramba, fiquei aqui na técnica. Posso ter um bocadinho mais? Então, só um pouco esta questão da neurose de transferência, que também foi uma questão assim uma questão que colocou. Bem, a neurose de transferência é um conceito absolutamente central à psicanálise clássica e à psicanálise freudiana, e quase que desaparece da conceptualização relacional.
E isto tem a ver com tudo aquilo que temos abordado aqui, não só na minha comunicação, mas no dia de hoje. É que, por um lado, as coisas não estão fixas no passado, digamos assim, as problemáticas não estão fixas no passado, estão em construção. E, por outro lado, todos os achados da psicanálise relacional colocar-nos-iam numa outra questão. O que é que não é transferencial? O que é que não é transferencial para nós termos o objetivo de estabelecer uma neurose de transferência? Se nós admitirmos, como nos mostra a psicanálise relacional, que tudo é transferencial, então qual é a necessidade de uma neurose de transferência? Bem, eu estou a ser muito esquemático, mas é esta a questão de fundo que isto me faz refletir. Portanto, isto está ligado também, a própria neurose de transferência está ligado com uma postura do analista, que é o da neutralidade e da não interferência da neurose de transferência. Mas nós hoje sabemos que o analista, por muito que tente não intervir na neurose de transferência, intervém na neurose de transferência. Portanto, intervém no próprio processo. Portanto, eu poria assim uma espécie de outra tríade, que seria neurose de transferência, neutralidade e infantilismo versus transferência, ou cotransferência, subjetividade e construção. Depois há aqui questões muito interessantes, a ciência, a hermenêutica, o edípico e o pré-edípico. Eu, aliás, numa primeira versão deste trabalho tinha esta questão, mas a primeira versão deste trabalho tinha 1h30 de exposição e, portanto, eu tive que encurtar. E a questão, e depois, sobretudo, a questão da globalização e do politicamente correto, que eu acho que se articula muitíssimo bem com o problema do reconhecimento mútuo da Jessica Benjamin, e é uma das chaves para compreender, que nos dá operadores de compreensão do mundo contemporâneo. Mas não posso alongar-me mais. Obrigado. Bom, portanto, eu não sei se é suposto dizer alguma coisa, mas como sou eu que estou a coordenar, em último caso, inscrevo-me eu a mim primeiro. Vou ser breve e vou dizer só 2 ou 3 coisas, 3 ou 4 minutos de coisas que me foram ocorrendo durante o dia e com a leitura das coisas que o David escreveu. E pegar naquilo que o David estava a dizer agora. A primeira coisa é a questão de se há uma mudança de paradigma ou se não há com a psicanálise relacional, e já andamos um bocadinho à volta com isto. Eu acho que não há uma mudança de paradigma. Acho que a mudança de paradigma foi feita com o Freud na altura, com a questão do positivismo. Eu remeto para a subjetividade. Depois, como vai ser organizada a subjetividade ou não vai, e se vai caminhar para uma intersubjetividade, é um caminho que se percebe. Mas o paradigma está com o positivismo. E o positivismo cresceu, portanto, na leitura que eu faço, eu sou um amador, como dizia, mas eu sou um amador profissional, porque sou amador em várias coisas. Da leitura que eu faço, o positivismo vem do iluminismo e é uma resposta clara à ordenação do divino, né? Então tem de se eliminar tudo o que é subjetivo, para que a gente organize aqui as coisas sem dar espaço para... O problema é que o humano não entra naquela equação, evidentemente, não é? Por causa da subjetividade, intersubjetividade, não pode ser medido nos preconceitos positivistas, ou nos preceitos positivistas, isto é que eu queria dizer. E é nesse espaço que o Freud se vai pôr, logicamente. Assim está bom? É nesse espaço que o Freud se vai pôr, no subjetivo. E a partir do subjetivo, numa leitura posterior, podemos ler a intersubjetividade. Com o Freud, não sei se não eu acho que aquelas regras técnicas todas tinham só a ver com uma coisa. Era com o Jung e com o Ferenczi. É que o Jung envolveu-se com a Sabina e o Ferenczi, bom, também fez aquilo, tinha de se pôr mão naquilo. Vem na sequência disso, da teoria pulsional, mas vem muito do que aconteceu na prática.
eu estou a dizer isto a brincar, mas a brincar se dizem as verdades. Pelo menos o que eu leio disso. Isto para falar com uma coisa, ele coloca a questão da subjetividade que vai evoluir para uma intersubjetividade, e nós sabemos uma coisa, que é a negação da subjetividade é patologia. Disseste uma coisa que eu gosto muito também, da Jéssica, que é a questão do reconhecimento. Não havendo reconhecimento da subjetividade do outro, há patologia. Isto para claro com uma coisa que eu gosto muito em ti, nos teus textos, é que tu vais sempre buscar a questão social e tentas perceber, ler o social a partir de uma leitura que a priori seria para um contexto clínico. Para pegar nisso e para falar com outra coisa que surgiu no workshop que temos sobre o cognitivismo, e o Dr. José dizia que não falava com um cognitivista, assim. Isso é interessante, sobre a responsabilidade social que temos. O que é que os cognitivistas fazem? Portanto, cavalgaram um modelo positivista e foram medir a emoção, foram medir o pensamento, foram medir o sentir. Isto é uma coisa fantástica. E eles vão medir e vão ter uma estratégia que vai, perante aquela medida, emagrecer ou engordar a depressão, a ansiedade e parte-se do pressuposto que isto pode funcionar assim. Nós temos uma responsabilidade social nisto, porque nós sabemos que a negação da subjetividade da pessoa é psicopatolizante. Portanto, não podemos ficar completamente indiferentes ao que nos rodeia. A mesma coisa que quando uma pessoa vai a um psiquiatra e se queixa de ansiedade, não sei o quê, e a resposta é um medicamento, isso é a negação absoluta da subjetividade da pessoa. É dizer, tu és uma doença e eu tenho aqui uma espécie de coisa que te cura. Tu és a tua doença e o que a tua doença fizer. Aliás, tu disseste isso. Portanto, era esta dinâmica que a intersubjetividade nos traz que eu queria realçar e queria questionar-te sobre isso, sobre que papel tu tocas isso nos teus textos, que papel é que achas que podemos ter para chamar a atenção sobre estas coisas? E pronto, tinha aqui outras coisas, mas não vou dizer. Ficamos assim. Queres responder já? Sim? Sim, muito obrigado. Mais um comentário de luxo, não é? E então vou só focar esta última parte. O que é que nós podemos fazer? Não sei bem o que é que nós podemos fazer, mas podemos pelo menos ter uma atitude interna que me parece que é importante na relação com a psicologia cognitiva e que eu não queria que ficasse aqui mal compreendida. É que me parece que, ao mesmo tempo que afirmo que a psicologia cognitiva é a rival da psicanálise, é-o no seu próprio campo. É-o no seu próprio campo. É uma espécie de um derby, não é? Assim, uma coisa mais próxima. E é-o num contexto que deve ser, que muitas vezes está polarizado, não só por responsabilidade da psicologia cognitiva, mas também da psicanálise. E a atitude que eu creio que devemos ter é não rejeitar a psicologia cognitiva, mas incluí-la no nosso pensamento. Estarmos em articulação com a psicologia cognitiva. Eu acho que devemos rejeitar a psicologia cognitiva quando ela subjetiva ao sujeito. Aí devemos ser absolutamente claros e firmes na nossa atitude, porque não podemos admitir a dessubjetivação do sujeito, mas não devemos fazer o contrário, isto é, eliminar o cognitivo e a importância do cognitivo, e a importância até do comportamento para compreendermos, ou como expressão do intersubjetivo. E, portanto, essa parece-me que é a atitude mais interessante em relação à psicologia cognitiva. É manter essa tensão, digamos assim. Muito obrigado. Uma questão, duas. Sim, o professor José de Silva. Pelo Paulo Mota Marcos, sobre o Dr. Paulo Mota Marcos, que os comentários
complementaram, acho muito bem, o que disse o David Figueiredo. E, portanto, queria... Não fala? Não ouve assim? Está melhor. Tá. E, portanto, queria agradecer os comentários do Paulo que me pareceram muito oportunos, aos quais chamou a atenção ao David Figueiredo, ao qual eu queria fazer um comentário muito resumido. A primeira coisa é, a sua formulação está extremamente interessante, extremamente bem feita, mas há algumas coisas que escapam. Quando o David Figueiredo fala no mundo contemporâneo, no homem contemporâneo, na mulher contemporânea, fala de quem? Eu acho que fala da civilização ocidental e não do resto todo do mundo, o que é uma coisa importante. Embora me pareceu muito interessante que o David tentou integrar a psicanálise relacional dentro das situações sociais, mas este aspecto falha. E falha, parece-me que é importante, porque na descrição que o David Figueiredo faz das qualidades e das coisas necessárias para o psicanalista relacional, eu penso que é para um número extremamente limitado de pessoas. Uma grande parte do que eu tenho visto dos psicanalistas, de um certo número de psicanalistas relacionais, faz uma cedência imente à parte da civilização ocidental que poderíamos chamar da sociedade de espetáculo. E uma grande parte, aliás, o Coute reagiu ao pragmatismo de alguns psicanalistas americanos. Esse aspecto, que me parece que é um aspecto muito importante de sublinhar. Portanto, eu gostei muito de ouvir aquilo que o David disse e a descrição que fez das condições de trabalho e de pensamento do psicanalista relacional, mas que é para muito poucos. É daqueles que ainda tentam lutar contra a sociedade de espetáculo ocidental. De qualquer maneira, obrigado, certo? Era só isso. Não sei se posso. Diga. Posso? Sim, só favor. Eu chamo-me Isaura Neto, eu quero cumprimentar David Figueiredo e o Paulo Mota Marques. Acho que fartei-me aqui de escrever, pensar e pensei, repensei. E o que acho que posso dizer agora é que realmente a comunicação é muito difícil. As palavras são muito ambíguas. Muito ricas, muito complexas e também provocam enorme ambiguidade. E estava aqui a pensar até que ponto nós não temos de ter cuidado que a procura de novos modelos muitas vezes pode ser uma defesa nossa, para não entrarmos numa comunicação mais funda uns com os outros, numa comunicação mais mais relacional uns com os outros, mais rica, mais íntima e difícil, porque realmente entrarmos no jargão de cada um de nós, porque há um jargão na psirrelacional, porque há um jargão nos vários modelos, há sempre um jargão e é preciso a gente entrar nele. E eu estava aqui, enfim, escrevi hoje várias páginas e achei muito interessante, não disse nada, que na conferência hoje de manhã, em que a conferência, o Manuel chamou a atenção para a equivalência entre autores, para a equivalência de conceitos. Eu acho que é preciso cada vez mais nós estarmos com atenção a isso, porque as coisas não são iguais, há umas que podem ser, outras não ser, há semelhanças, há diferenças, há aspectos, e pronto, era só isso. Obrigada. Vamos, ao professor Manuel Matos, entramos. Mas eu não pedi a palavra. Mas tem que falar. Ah, não? Eu não pedi a palavra, mas outras pessoas queiram falar, eu terei possibilidade de falar já a seguir. Desculpa, professor, mas eu percebi que... Não? Ok. Então, mais uma intervenção, por favor. Não? Desculpa. Não há tempo para mais e agradeço as vossas questões, são questões difíceis, são questões sensíveis. Eu referi aqui no texto que, de facto, estou aqui num padrão de pensamento ocidental, nessa parte do texto. Eu não creio que seja pouco acessível.
Eu acho é que mesmo sendo pouco acessível na concretização, é acessível numa cultura dominante e numa ideia dominante que perpassa na nossa sociedade. E passa também pelo espetáculo e pela televisão, etc. O espetáculo e a televisão também fazem parte do circuito, digamos assim, que não é só regressivo. Também alimentam, de certa forma, uma criação cultural. Bem, e agora não posso complementar com mais. E agradecer também a sua questão. A minha resposta é não sei. Eu acho que depende da forma como cada um se liga aos novos modelos. Não creio que os novos modelos aqui na psicanálise relacional, mas isto é uma convicção muito pessoal e íntima, nem faria sentido eu dizer-lhe outra coisa, é uma fuga à relação, ou um resguardo à relação mais profunda. Acho exatamente o contrário. E podemos ver isso no ponto de vista contrário. A técnica clássica, ou determinadas formas que a técnica clássica adquire, ou que foi adquirindo, é uma fuga à relação e à própria intersubjetividade. É mais essa a minha linha, digamos assim, mas admito que depois de analista para analista e da forma como se apropriam da técnica, seja clássica, seja relacional, o significado possa ser contextual. Obrigado. Bom, muito obrigado a todos. Está encerrado. Temos de seguida a sessão de encerramento.